Help. Estou muito feliz de estar aqui I'm very happy to be here, e, ao mesmo tempo, muito emocionada. and at the same time, very emotional. Preciso cuidar para não chorar. I have to look after. I have to look out, so I'm gonna cry. Eu tenho conhecido a Igreja do Senhor em vários lugares. I have known the Church of God in many places, Quanto mais eu conheço a Igreja, and the more I know the Church, mais apaixonada eu estou pela Igreja. the more in love I get with the Church. E somos irmãos de verdade. We are truly brothers and sisters, Somos muito parecidos uns com os outros. and we look like each other a lot. Embora sejamos de culturas diferentes, Although we come from different backgrounds, países diferentes, different countries, língua diferente, different language, somos muito parecidos. we are very similar, Porque todos nós because all of us parecemos com o nosso Pai, look like our Father, que é um só Pai. which is there is only one Father. Então é muito bom estar aqui. So it's very good to be here, E a minha oração and my prayer é que neste lugar is that in this place, Deus tenha plena liberdade God may feel free para fazer cumprir to fulfill tudo aquilo que Ele tem desejado e sonhado all the things that He desires and dreams of para esse povo. for these people. Amém? Eu não tenho tanto problema para falar inglês numa conversação. I don't have a problem talking to you in English, in the corner. Mas para pregar inglês eu tenho dificuldade. But to preach in English, I have a few problems. So, Porque eu ainda penso em português. because when I'm speaking in English, I still think in Portuguese. Então eu vou falar em português e o meu querido irmão vai ser a minha boca. So I'm gonna preach in Portuguese, and I will be the translator. Não. Yeah, his mouth. I didn't want to say his mouth. Nós temos trabalhado em alguns países da África, I have been doing a work in the countries in Africa, Guiné, Moçambique. Guinea, Mozambique. E tempos atrás nós vimos um vídeo de um culto em Moçambique. And a few days ago, we saw one service in Mozambique. E naquele culto estava passando um vídeo de um culto no Brasil. And they were showing a video of a service in Brazil. E aquela congregação no Brasil era muito grande. And that church in Brazil was huge. E quando um dos homens que estava no meio daquela congregação pequena em Moçambique viu aquele vídeo, And one of the guys that was in this church in Mozambique, when he saw the video, ele começou a gritar e dançar e gritar. he started to shout and dance. E ele dizia: nós somos muitos, nós somos muitos, nós somos muitos. And he would say, we are a lot, we are a lot. Nós não somos poucos. We are not few. E eu sou testemunha de que nós somos muitos. And I'm a witness of that proves that we are many. Eu passei 8 dias na Tailândia I spent 8 days in Thailand, e eu não falo nenhuma palavra sequer em tailandês. and I cannot even speak a word of their language. E o casal que me hospedou não falava inglês nem português. And this couple that they hosted me, they could not speak English, they could not speak Portuguese, E nós nos comunicamos muito bem. but we were able to communicate very well. Foi tremendo. It was so great. A língua não é problema. Language is not the problem. Amém? Temos o mesmo coração. We have the same heart. O meu desejo nesta manhã é realmente trazer o coração de Deus aqui. My desire this morning is to bring God's heart to this place. E eu
estava orando com muita intensidade para que eu pudesse trazer o coração de Deus. And I was praying very hard so that I could bring God's heart to this place. E quando eu estava me preparando para falar aqui hoje de manhã, me preparava numa direção. And when I was getting ready to preach this morning, I was going in one direction, Deus me deu uma outra palavra. but God changed and gave me another word. E eu estava repartindo com o Edici, I was sharing this with Eddie, e Edici confirmou que era uma palavra de Deus. and he confirmed that it was a word that was coming from God. Mas eu queria contar uma experiência que eu tenho tido nestes últimos anos, I wanted to tell you something that I've been working these past few years, e que teve um momento marcante no dia 24 de fevereiro deste ano. and a very important point of this story was on the 24th of February. E eu estava ministrando numa ordenação de pastores, I was preaching in a pastor's conference, ordination, yeah. aham, e no meio da minha palavra, Deus me deu uma palavra And then during my preaching, God gave me another word que não tinha nada a ver com o que eu estava pregando. that had nothing to do to what I was preaching. Deus falava comigo. God was talking to me. E Deus falou assim: hoje inicia-se um novo ciclo na sua vida. And then God told me, today it begins a new life cycle in my life. E eu não entendi o que Deus queria dizer. And I could not understand what God was trying to tell me. E foi um pouco difícil continuar pregando porque meu pensamento ficou nessa palavra de Deus. It was very difficult to keep on preaching my message because my thoughts were in this new word that God gave me. E eu pensava: Deus, que ciclo é esse? E continuava pregando. So I would ask myself, God, what cycle is that? Como se eu tivesse dois canais de comunicação. As if I had two channels of communication. Eu perguntava: Deus, que ciclo é esse? I would ask, God, what cycle is this? E continuava falando para o povo. And I was still preaching my old message to the people. E naqueles dias eu fiquei esperando o que era esse novo ciclo. And after that, in those days, I was waiting to know from God what this new cycle is for my life. Pensei que poderia ser uma mudança da cidade onde nós estamos. I thought it could have been moving from my city to another city. Pensei que poderia ser uma promoção. I thought it could be a promotion. Mas até agora eu não mudei de cidade nem fui promovido. But till now, I haven't moved from my city and I have not been promoted. So Eu continuo aqui. I'm still here. Passado alguns dias, Deus me acordou com uma pergunta. After a few days, God woke me up with a question. E a pergunta foi: se você for convidado para ir a um velório And the question was, if you are invited to go to a funeral e ao qual você não pudesse faltar, o que faria você? and you could not deny going to this funeral, what would you do? E a segunda pergunta em cima dessa foi: e se esse funeral fosse o seu funeral? And there was a second question that was asking, what about if this funeral was your funeral? Claro que eu não ia poder faltar. Of course I would have to be there. E a terceira pergunta And the third question, foi: se você tivesse somente 3 dias de vida, if you only had 3 days of life, o que você faria nesses 3 dias? what would you do in 3 days? E eu quero perguntar para você: And I want to ask you, você sabe quantos dias você tem mais de vida? do you know how many more days you have to live? Se você tivesse somente 3 dias, o que você faria? If you only had 3 days left, what would you do? E eu me assentei e fui fazer uma lista das coisas que eu faria. I sat down and I started writing a list of all the things I would do. E a minha lista era muito grande. And my list was very long. E aí eu pensei: não vai dar tempo de fazer em 3 dias. And then I thought, I won't have time to do all this list in 3 days. Então eu comecei a tirar coisas. So I started removing things. E aí quando eu percebi que dava para fazer em 3 dias, And then when I thought, well, now it's enough to do in 3 days. aí me veio um outro pensamento de que isto é mais importante que isto tem que vir em primeiro lugar. A new thought came to my mind saying,
this is more important than this. So I'm moving the priority. I'm putting priority. E eu tenho procurado viver a minha vida como se eu tivesse somente 3 dias. And I'm trying to live my life as if I had only 3 days left. E eu tenho trabalhado em cima de uma lista na minha vida. And I've been working on this list in my life. Aconselho a você a fazer a mesma coisa. And my advice to you is to do the same. Eu gostaria de ler com você um texto que está em Lucas. I would like to read Capítulo with 10. you a verse from the Bible that is in Luke chapter 10. E isso que eu quero ler aqui diz respeito a essa palavra que Deus me deu de um novo ciclo e também fala a respeito dessa lista. And what I'm going to read to you talks about that cycle I was mentioning before and also about the list. Por favor, leia o 38 ao 42, por favor. Okay, so we are reading from Luke chapter 10, verses 38 to 42. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet, listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." "Martha, Martha," the Lord answered, "you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." O versículo 41, o que diz na sua Bíblia? What does the verse 41 says in your Bible? Marta, Marta. "Martha, Martha," the Lord answered, "you are worried and upset about many things." Se você tivesse 3 dias, com quantas coisas você deveria se ocupar? If you had only 3 days, how many things would you have to worry? Eu tenho compreendido que a Igreja de Jesus Cristo perdeu muito o seu foco I'm coming to understand that the Church of Christ lost its focus e por isso deixou de ser eficaz. and therefore is not being very efficient. E nós, como pessoas na igreja, deixamos de ser eficazes, And us, as people of the church, we stop being efficient porque nós perdemos o nosso foco. because we lost our focus. Será que se Jesus estivesse aqui hoje, ele trocaria o nome de Marta e colocaria o seu nome? Do you think that if Jesus was here today, he would replace Martha's name with yours? Sim ou não? Yes or no? Claro que você conhece a pessoa do seu lado. Of course you know the person beside you. Então você poderia falar para essa pessoa So could you tell this person isso que Jesus falou para Marta? what Jesus said to Martha? Então, por favor, So please do it to your neighbor, to someone beside you. You are worried and upset about many things. está correto isso? Você está ocupado com muitas coisas? Is this right? Are you worried about many things? Você está ocupado com mais coisas do que você poderia fazer em 3 dias? Are you worried about so many things that would take more than 3 days for you to do them? Quantas coisas você faria em 3 dias? How many things would you do in 3 days? Na minha lista, In my list, não tem mais que 5 itens. I have only 5 items. Eu não vou falar minha lista. I'm not gonna tell my list. Mas Jesus falou uma coisa aqui muito interessante. But Jesus said something very interesting here. O que tem no final? Qual é a última frase do versículo 41? What is the last sentence of verse 41? O que diz aí? São 5 coisas? Does it say only 5 things? Não, o que diz aí? How many? Many. Sim, mas o que diz na última frase? Não, Josh.
Yeah, the first sentence of 42. But only one thing is needed. Não 5. Not 5. 1. One. Não é interessante? Isn't that interesting? Jesus falou que uma coisa só basta. Jesus said that only one thing is enough. E quando isso chegou ao meu coração, eu falei, Deus, qual é essa única coisa que And when, importa? and when this came to my mind, to my heart, I asked God, so what is this only thing? E eu quero dizer para vocês que eu passei meses. And I want to tell you that I spent months Senhor, qual é essa única coisa que o Senhor disse que importa? asking, Lord, what is this only thing that matters? Não é para se pensar? Don't we have to think about it? Vamos pensar então. Let's think. Senhor, qual é essa única coisa que basta? Lord, what is this only thing that matters? Eu aprendi uma vez com um pastor amigo meu, de mais idade que eu, I learned something with another pastor older than me, e ele dizia que nós devemos enfatizar o que a Bíblia enfatiza e não enfatizar o que a Bíblia não enfatiza. and he would say that we have to emphasize what the Bible says and not emphasize what the Bible does not say. Me compreende, irmãos? Do you understand this? Nós precisamos olhar para Deus e focar os nossos olhos naquilo que Deus foca os seus olhos. We have to look at God and put our focus on the things that belong to God. E começando a analisar a vida do Senhor Jesus Cristo, analisando o seu trabalho, And when we started to analyze the life of Jesus Christ, His works, você vai perceber que Jesus tinha um foco muito claro. you will realize that God had a very specific focus. Ele dizia que o seu foco era a vontade de Deus. And he would say that his focus was the will of God. Ele disse que a vontade de Deus para ele era comida. He would say that the will of God was food. O que a comida faz no nosso organismo? What does food do to our body? Você pode permanecer de pé se você não se alimentar? Can you stand up if you don't eat? Can you stay stood up if you don't eat? Você para de trabalhar, você para de caminhar, você para de tudo se You você não come. stop working, you stop walking if you don't eat. E o interessante é que quando uma pessoa passa muito tempo sem comer, And the interesting point is when a person stays a long time without eating, ela perde a vontade de comer. the person loses the desire to eat. Sim ou não? Am I right or not? Então ela precisa passar por um processo médico para voltar a comer. So then this person needs to go through the doctors to start eating again. Fazer a vontade de Deus é a mesma coisa. And to do the will of God is the same thing. Quanto mais você come, mais forte você fica. The more you eat, the stronger you get. Quanto menos você come, mais fraco você fica. The less you eat, the weaker you get. Até que chega um ponto que você perde a vontade de fazer a vontade de Deus. Up to a point when you don't have more desire to do the things of God. Do you agree? Em que estágio você está? In which stage are you? Tem um momento que nós precisamos comer forçados. There is a moment in our lives that even if we are not hungry, we have to eat. Assim é a vontade de Deus. And this is the will of God. Ele diz, eu não tenho vontade de fazer a vontade de Deus. You may say, I don't have a desire to do the things of God, E eu lhe dou um conselho. but I will give you an advice. Ora a oração de Paulo. Pray Paul's prayer. Paulo dizia que Deus é que opera em mim o querer e o fazer. Paul said that God is the one that operates in me the will and the fact of doing it. E eu queria orientar você a orar em cima disso. And I want to guide you to pray over that. Que meu pai me ensinou a orar dessa forma, meu pai na fé. My father in faith taught me how to pray this way. E a primeira vez que eu vi ele orar desse jeito, eu me assustei. And the first time I saw him praying like this, I got scared. Ele disse, Senhor, eu não quero fazer a tua vontade, He said to God, Lord, I don't want to do your will, mas me faz querer. but make me willing to do your will. É ele que opera o querer. He's the one that operates O querer the não vem de willing. nós.
the willingness does not come from inside of us. Então todo o tempo da vida de Jesus estava focado na vontade de Deus. So all the time in Jesus' life he was focused on God. Alguém diz que quando Jesus veio à Terra, ele veio de costas. Someone once said that when Jesus came to the earth, he came backwards. Ele veio de costas, He came backwards, olhando para Deus. looking at God. Porque o texto diz que Deus amou o mundo, não foi Jesus que amou o mundo. Because the text says that God loved the world. E Jesus veio ao mundo porque ele amava o Pai. And Jesus came to the world because he amou o loved mundo foi his Deus. Father. But who loved the world was God. E Jesus amou ao Pai. And Jesus loved his Father. E Jesus, por amor a Deus, veio a esse mundo. And for the love of God, Jesus came to the world. Of course, Jesus loves us. Aleluia. Amém? Yes. Mas ele veio olhando sempre para o Pai. But he came looking at the Father. E ele disse um dia: o Pai sempre está comigo, And one day he said, the Father is always with me. porque eu sempre faço o que lhe agrada. Because I always do what pleases him. Ele está sempre comigo, He's always with me. porque eu sempre faço o que lhe agrada. Because I always do the things that pleases him. Amém? Amen? Então fazer a vontade de Deus So to do the will of God é aquilo que importa nas nossas vidas. is what should matter in our lives. Mas a minha pergunta é, dentro da vontade de Deus, o que eu devo fazer? But my question is, inside this will of God, what do I have to do? E eu fui buscando a palavra, procurando entender isso. Deus, qual é essa única coisa que importa? And I searched the word of God about this thing. What is the only thing that matters? Porque falar a vontade de Deus é muito amplo. Because if we say the will of God, this is very broad. Mas eu descobri qual é essa única coisa que importa. But I found out this only thing that matters. Na realidade, essa única coisa, elas são duas. And in reality, this only thing can be seen into two things. Essas duas são uma. These two is only one thing. E essa uma são duas. And this only one thing becomes two. O nosso principal trabalho Our main work é ser santo diante de Deus. is to be holy before God. Em todos os sentidos. In any way, in all the senses, in any way. Não é santo no sentido de deixar de fazer coisas. It's not holy, meaning I'm gonna stop doing things to be holy. Mas é ser santo no sentido de ser separado para Deus. But it is holy, meaning to be separate for God. Ter o coração separado para Deus. To have your heart separate for God. O deixar de fazer coisa é consequência de ser separado para Deus. When you stop doing things, this is just a consequence of being holy. Durante muito tempo no Brasil, os crentes eram conhecidos por aqueles que não faziam. For many years in Brazil, the Christians, they were known for the ones that don't do things. Por exemplo, o crente não fuma, o crente não bebe, o crente não joga, o For crente example. não faz. For example, the Christian, they do not smoke, they don't drink, they don't do this, they don't do that. E eu me lembrei que nós moramos perto de um pessoal que não faz muita coisa. And I remember that we live close to a people that they don't do many things. Nós moramos perto do cemitério. We live very close to the cemetery. Então é um povo que não faz. So they are the people that they do nothing. Isso é santidade de cemitério. This is cemetery holiness. Mas não é isso que Deus quer. But this is not what God expects. Deus quer um povo zeloso e de boas obras. God expects a people that is careful and do good works. Amém. Amém? Good things, É o povo amen? que faz. The people that does things, do Mas, things. mas nós fazemos porque estamos próximos de Deus. But we do things because we are close to God. Deus opera em nós o querer e Deus opera em nós o fazer. God operates in us the willingness and God operates in us the deeds. Amém? Amen? Então ser santo diante de Deus é a nossa primeira responsabilidade. So to be holy before God is our first responsibility. A segunda coisa que faz parte dessa The second thing that is part of the first é servir ao homem. is to serve men. Servir ao homem. Serve men.
Você não pode servir a Deus sem servir pessoas. You cannot serve God if you don't serve people. Amém? Amen? Não podemos dizer que amamos se não servimos. We cannot say that we love if we don't serve. Não podemos falar de adoração se não servimos. We cannot speak about worship if we do not serve. Não podemos falar de louvor se não servimos. We cannot talk about praise if we don't serve. E Jesus foi seguindo toda a sua vida fazendo bem. And Jesus went through all his life doing good Até que chega no momento em que ele morre. until we get to a time where he dies. E faz a sua mais tremenda obra. And he does his greatest work, Que foi nos libertar do egoísmo. which was to set us free Amados, from selfishness. amados, a questão não é ser liberado do pecado. My brothers, the point here is not to being free from sin. Deixe-me falar uma coisa e não quero escandalizar. Let me tell you something. I don't want you to get Make scandal. to get alarmed. Obrigado. More or less. O nosso problema não é o pecado. Our problem is not sin. É o egoísmo. It's to be selfish. Porque às vezes nós deixamos o pecado para ir para o céu. Because sometimes we leave sin to go to heaven. A nossa preocupação não deve ser o pecado. We don't have to be worried about the sin. A nossa preocupação deve ser servir. Our worry, our concern is to serve. Must be to serve. O pecado atrapalha o serviço. Now, if sin spoils the service, Então nós precisamos servir. so we must serve. Amém? Amen? Nossa preocupação não é o pecado, We don't have to be worried about sin, mas é o serviço. but we have to be worried about, we have to concern about the service. Olha, eu não estou dizendo que podemos pecar, não é I'm not isso. saying that we can sin, Mas se o meu carro quebra, eu não posso atingir o lugar onde eu preciso ir. but if my car breaks, I cannot reach my destination. Mas o meu destino não é ficar na oficina mecânica. But my destination is not to go to the mechanic. Amém? E Jesus vai caminhando com um projeto na sua vida. And Jesus walks with you with a project. Morre na cruz. He dies on the cross. 40 dias conversando com os discípulos 40 days talking to his disciples antes de subir aos céus. before going to heaven. E no dia de subir aos céus, And when he went to heaven, ele reúne os seus discípulos. he unites his disciples. E Lucas diz que naquele dia havia mais ou menos 500 discípulos. And Luke says that at that day there were about 500 disciples. Eu gostaria que você lesse comigo em Mateus 28. And I wanted you to read with me in Matthew 28. O versículo 18. Mark 28, verse 18. Nós vamos ler do 18 ao 20. Eu queria tomar alguns pontos aqui. We are going to read from 18 to 20, and I want to tell you a few topics about this. Versículo 18, que diz: So Mark chapter 28, Lucas. Matthew chapter 28, verse 18. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age." Eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra therefore. I wanted for you to pay attention to this word, therefore. Portanto, Therefore. esse portanto ele vem explicando um This, ponto. therefore, comes explaining something from behind. Ele diz assim:
Porque todo poder me foi dado no céu e na terra, por causa disso. It explains that because all the power and authority has been given to me, Por causa disso, because of that, você vai agora fazer discípulos. you now will make disciples. O que tem a ver todo poder e autoridade com fazer discípulos? What is the connection between all authority and power to make disciples? O que tem a ver? What is the connection? Antes de explicar isso, Before we explain that, você já pensou Jesus no monte lá pregando para aquela multidão e a pilha acaba? can you imagine Jesus preaching to that entire multitude and then all of a sudden the battery runs out? E Pedro correndo de um lado para o outro para And Peter procurar a running bateria. from one side to the other to look for batteries. Antes de responder a pergunta sobre o porquê Jesus fala isso, portanto, therefore, Before I explain to you this reason for the therefore, eu tenho um método de entendimento da Bíblia I have a methodology to understand the Bible, que é ler o texto de baixo para cima, that it is to read the text from bottom up, mudar o texto se ele é negativo, colocar no positivo, change the text. If it's in the negative, we put into the positive, se ele está no negativo, colocar no positivo. and vice versa. Vamos tomar esse texto aqui e ler de baixo para cima. Let's take this text and read bottom up. Então, nesse caso, ele começa com uma promessa. So in this case, he starts with a promise. Qual é a promessa aqui? And what is the promise? Que o Senhor estaria conosco That the Lord would be with us always to the very end of the age. Mas eu quero chamar essa atenção para este artigo conjuntivo, essa partícula But I conjuntiva. want to talk to you about this And. article, and. Partícula conjuntiva junta. I'm sorry. Connective article, right? Am I right? Grammar, connective article. Ele conecta duas orações. It connects two prayers, Ele diz que two sentences. duas sentenças. Essa partícula, este artigo, This article ele conecta connects esta promessa this promise com uma condição. with a condition. Me compreende? Do you understand me? Eu não gosto muito de caixinhas de promessa. I don't like much that those boxes that you read, you pick up a verse, the promise box. You just read the verse. It's one Yeah. by every day. Yeah, É horóscopo de crente. that's the Christian's horoscope. Porque não existe nenhuma promessa na Bíblia que não tenha uma condição. Because there was no even one promise in the Bible without a condition. Nenhuma. None. Eu desafio a você a me dar uma só promessa da Bíblia sem condição. Eu lhe desafio. I challenge you to give me a promise from the Bible without a condition. Se você me der uma só promessa sem condição, eu te pago um fish and chips. If you find one promise without condition in the Bible, I'll pay you a fish and chips. Qualquer uma. Anyone. Não existe. There is no. Toda promessa é condicional. All the promise is conditional. Qual é a promessa desse texto? What is the promise of this text? Agora, qual é a condição? And what is the condition? Se você estiver fazendo discípulo, If you are making disciples, o Senhor está contigo. the Lord is with you. É forte? Isn't that strong? O problema é que nós, os cristãos, cremos em promessas sem fundamento. The problem is that the Christians, us,
we believe in promise without a base. Foundation. Promessas que o Senhor não fez. Promises that God didn't do. Nós separamos este texto do contexto. We separate this text from its context. E um texto fora do contexto é um pretexto. And a text outside of the context is a pretext. Pretexto para heresia. But it leads you to wrong thoughts, false thoughts. False doctrines. Yeah. Então, uma falsa doutrina é dizer que Deus sempre está conosco, mas não fazemos sua vontade. So one false doctrine is to say that God is always with us if we don't do His will. Quando Jesus falou sobre isso, ele disse: o Pai sempre está comigo, porque eu sempre faço o que lhe agrada. When Jesus said that, He said that God, the Father, is always with me because I always do things that pleases Him. Isso está em João capítulo 12. And this is in John chapter 12. Ele sempre está comigo, He's always with me porque eu sempre faço o que lhe agrada. because I always do things that pleases Him. Amém? Amen? Estamos fazendo discípulos? Are we making disciples? O texto diz que porque todo o poder me foi dado, The text says, because all the authority has been given to me, então podemos ir. therefore we can go. Então devemos ir. Therefore we have to Por go. causa disso precisamos ir. Because of that we have to go. O verbo ir The verb to go está num tempo grego que é o aoristo, é o tempo grego. is in a Greek time that is called Aoristo. auristo. Que fala de um presente contínuo. That talks about a continuous present. É o nosso gerúndio em português. Como é que é em inglês? Em inglês? Continue, the verb that meaning continuous. I'm going to, present continuous, present continuous. Present continuous. Então o verbo aqui, So ele the é, verb here in this sentence, ele é um imperativo, it is an order, mas não está dizendo para sairmos do lugar. but it's not saying for us to get out of our place. Está dizendo que enquanto estamos indo, It says that while we are going, devemos fazer discípulos. we have to make disciples. Enquanto você está na sua casa, While you are in your house, faça discípulos. make disciples. Enquanto você está no seu trabalho, While you are in your work, faça discípulos. make disciples. Enquanto você está na sua escola, While you are in your school, faça discípulos. make disciples. É onde você estiver. It is where you are. Às vezes a gente fica esperando sair do lugar para ir para outro para fazer discípulos. Sometimes we wait to get out of this place to then start making disciples. Pensamos que uma viagem de avião faz um missionário. We think that the airplane trip makes a missionary, someone to become a missionary. Se eu sou missionário aqui, If I am a missionary here, eu sou missionário em todos os lugares. I am a missionary anywhere. Se eu estou fazendo discípulo aqui, If I'm making disciples eu faço here, discípulo em todas as I nações. will make disciples in all the É, nations. enquanto eu estou aqui. Is while I'm here. Eu gostaria que você fizesse um exercício agora. I want to ask you to do an exercise now. Que você mesmo estando aqui agora nesse lugar, That even being here in this place, que você olhasse as pessoas que trabalham com você ou que estão na sua escola. Pensa agora nelas. that you think about the people that you work with or that are your colleagues at school. Essas são as suas nações. These are your nations. Amém? Amen? Vai pensando. Keep thinking about them. E o Senhor está falando para você, vai e faça discípulos. And the Lord is saying to you, go and make disciples Onde você está? wherever you are. Quando você terminar de fazer discípulos ali, When you finish making disciples there, quando você terminar o seu trabalho ali, when you finish your work there, Deus vai ter liberdade de levar você em outro lugar. God will have the freedom, will feel free to take you somewhere else. Amém? Amen? Então esse termo aqui, o id, é indo. So this term, this expression, go, is in the present continuous, going. Enquanto você está indo. While you are going, Enquanto eu estou vivo. while I am alive, Enquanto eu tenho 3 dias. while I have 3 days.
Faça discípulos. Make disciples. E é neste contexto que Deus está conosco. And it's in this context that God is with us. E aí ele diz, você não consegue fazer discípulos sem o meu poder. And then he says, you cannot make disciples without my power. Você vai a todas as nações, You will go to all the nations, mas você não pode ir sem gasolina. but you cannot go without fuel. Então abasteça So fill up the com o tank poder do Espírito Santo. with the power of the Holy Spirit. Porque ninguém faz discípulos sem o poder do Espírito Santo. Because no one makes disciples without the Holy Spirit. Porque fazer discípulo é multiplicar a vida de Jesus Cristo. Because to make disciples is to multiply the life of Jesus Christ. Não é multiplicar a nossa vida. It's not multiply our life. Se eu faço discípulos sem o poder do Espírito Santo, eu vou multiplicar pessoas como eu. If I make disciples without the Holy Spirit, I'm going to make disciples like me. E que Deus tenha misericórdia da igreja que eu produzi. And God have mercy on the church that I produce with my own spirit. Porque o que vem da carne é carne. Because what comes from flesh is flesh. Pode ser carne de pastor, carne de ovelha, It é can be carne. pastor's flesh or the brothers and sisters' flesh, it's still flesh. Mas se eu faço discípulos no poder do Espírito Santo, But if I make disciples in the power of the Holy Spirit, esse povo vai ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. these people will be similar to Jesus Christ. Por isso ele diz, vocês precisam ir a todas as nações. Therefore, he says, you have to go to all the nations, Mas não sai de Jerusalém. but do not Não, come out of Jerusalem. não se arrisque a sair de Jerusalém Don't take this risk of coming out of Jerusalem sem o poder do Espírito Santo. without the power of the Holy E o Spirit. Espírito Santo veio sobre eles. And the Holy Spirit came upon them, E eles começaram a fazer discípulos em and Jerusalém. they started to make disciples in Que era o lugar Jerusalem. onde eles estavam. And that was the place, because that was the place where they were. A sua Jerusalém Your é Jerusalem onde você está agora. is where you are now. É claro que o nosso olhar é para todas as nações. Of course, our vision is to all the nations. E Deus é tão bom And God is so good que traz nações ao nosso redor. that He brings nations around us. Quantas nações tem aqui hoje? How many nations do we have here today? Existem algumas cidades no mundo que são cidades-chave. There are some cities in the world that they are key. Por exemplo, Toronto, For example, Toronto, Londres, London, São Paulo, São Paulo, Aachen, Aachen. Alemanha. São cidades onde Deus junta nações. Those are cities where Deus junta where nações. God unites the nations, Como aconteceu em Jerusalém. like it happened in Jerusalem. Deus juntou 14 nações ali. God gathered 14 nations, E encheu essas pessoas com o Espírito Santo. and He filled those people with the Holy E dali Spirit. enviou. And from there, He sent people Aqui out. tem nigerianos. Now, in here today, we have Nigerians. O que mais que tem aqui? What else do we have here? Ghana, Gana, Italia, Itália, que mais? huh? Sri Sri Lanka, Lanka, que mais? English, English, of course. Brazilian, Brazilian. many. Brazilian. Costa Rica, Jamaica, Costa Rica. Jamaica, St. Vincent, St. Vincent, next to Barbados. next to Barbados. Yeah. Zimbabwe. Ok. O que é que vocês estão fazendo aqui ainda? What are you still doing here? Ah, mas eu sei tão pouco. But I know just a few. I know nothing. A questão não é quanto você sabe. The question is not how much do you know. É quanto do poder de Deus você tem. It's how much of the power of God you have. Sabe alguns absurdos que Jesus fez na Bíblia? You know some absurd things that God did in the Bible? Jesus did in fez. the Bible? Por exemplo, Jesus enviou um homem para ser apóstolo sobre 10 cidades. For example, Jesus sent an apostle to. Mandou um homem para ser He apóstolo. sent a man to be apostle in 10 cities. E este homem não tinha mais que 2 horas de convertido. And this man did not even have 2 hours of being a believer. Você lembra desse texto? Não? Do you remember this Dessa text? história? Do you remember this story? Não? No?
Um homem que era endemoniado, a man that was possessed by demons, que ficava pelos cemitérios. that he would go around the cemeteries. E Jesus chegou ali e curou esse homem. Jesus went there and he healed this man. E quando o povo da cidade chegou, o Amen. povo viu ele assentado, vestido e ouvindo Jesus. And when the people of the city came and saw him sat down listening to Jesus Christ, E o povo da cidade, porque teve um grande prejuízo com Jesus, and the people of that city, they have a great loss because of Jesus, porque perderam os porcos. because they lost all the pigs. Então pediram que Jesus fosse embora. So they asked Jesus to go away. Preferiram os porcos que Jesus. They preferred the pigs than Jesus. E aquele homem que foi curado pediu para seguir Jesus. And that man that was healed, he asked Jesus that he wanted to follow him. Ele tinha mais que 2 horas de convertido? Did he have more than 2 hours of being a believer? Sim ou não? Yes or no? Vamos colocar 2 horas. Let's say 2 hours. E pede para seguir Jesus. And then he asks to follow Jesus. E gostaria de seguir para continuar aprendendo. And he wanted to follow Jesus to keep learning. Um pedido legítimo e lógico. It was a truthful request, and a logical request. E Jesus disse não. And Jesus said, no, Fica aqui stay here e anuncia aos teus. and tell yours about me. Você se lembra o nome daquela região? Do you remember the name of that area? Decápolis, Decapolis. que significa 10 cidades. That means 10 cities. Quer dizer, um homem com menos de 2 horas It means a man with less than 2 hours of being a believer é enviado, is sent, é feito apóstolo is made an apostle para pregar em toda aquela região. to preach in all that region. Quantos aqui tem mais de 2 horas de convertido? How many of us here have more than 2 hours of being a believer? A única coisa que nós precisamos The only thing that we need é o poder do Espírito Santo. is the power of the Holy Spirit. A única coisa. That's the only thing we need. Nós não temos nenhuma desculpa We don't have any excuses para ficar parados. to stay still. Amém? Amen? O que é fazer discípulo? What is it to make disciples? Jesus no texto ele explica. And God, in this text, He explains. Mas antes de falar sobre fazer discípulo, deixa-me te dar uma curiosidade na Bíblia. But before we talk about making disciples, I'm going to tell you about a curiosity in the Bible. Se é que na Bíblia tem curiosidade. Yeah, I don't know if the Bible has curiosities, but I will tell you one. A palavra cristão aparece na Bíblia 3 vezes. The word Christian appears in the Bible 3 times. A palavra crente aparece 9 vezes. The word believer appears 9 times. A palavra evangélico não aparece nenhuma vez. The word evangelist does not evangelical does not appear in the Bible. E a palavra discípulo And the word disciple aparece 272 vezes. appears 272 times. Jesus quer que você seja cristão, crente ou discípulo? God, what do you think? God wants you to be a Christian, a believer, or a disciple? A outra coisa Another thing é que eu não posso dizer que sou cristão. is that I cannot say that I am a Christian. Porque cristão é ser parecido com Cristo. Because to be a Christian is to be similar to Christ. Seria pequenos Cristo. A palavra cristão significa pequeno Cristo. The word Christian means small Christs, little Christs. E quem tem que dizer se eu sou parecido com Cristo é quem me vê, não And eu. who has to say that I am a Christian is who looks at me and not myself. Amém? Amen? E Jesus disse, ide fazer discípulos. And God said, go and make disciples. Quando Jesus fala do poder dele e da autoridade dele, When God talks about His power and His authority, Jesus está dizendo que o homem no Jesus- jardim do Éden saiu do poder de Deus. Jesus is saying that the man in the Eden, he came out of the power of God. O homem saiu de debaixo do governo de Deus.
The man came outside the power of God. Alguém pregando disse que a nossa vida está entre dois jardins. Someone that was preaching one day said that our lives are between two gardens, O jardim do Éden e o the Getsemane. Eden and the Gethsemane. No jardim do Éden, o homem diz, seja feita a minha vontade. In the Eden garden, the man said, "My will be done." No jardim de Getsemane, o homem diz, seja feita a tua vontade. In Gethsemane, the man said, "Your will be done." A nossa história está entre esses dois jardins. And our story is between those two gardens. E fazer discípulo é trazer o homem de volta para o Getsemane And e to não para o make Éden. disciples is to bring man back to Gethsemane and not to Eden. Agora, depois do Getsemane, tem Éden. And now, after the Gethsemane, we have Eden again. Me compreende? Do you understand me? Fazer discípulo é trazer o homem de volta para o reino de Deus. To make disciple is to bring man back to the kingdom of God. A palavra discípulo tem a mesma raiz da palavra disciplina. The word disciple has the same prefix as discipline. Então, fazer discípulo é trazer o homem de volta para a disciplina do Senhor. So to make disciples is to bring man back to the discipline of God. É fazer o homem voltar ao reino de Deus. Is to make man come back to the kingdom, to the God's kingdom. E Paulo explica muito isso, que fala que Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz. And Paul explained this very clearly, that God took us out of Do the reino. power of death and brought us back to the kingdom of light. Na realidade, a palavra ali é império, empire. The word there is empire. Do império das trevas From the darkness empire para o reino da luz. for the kingdom of light. Isso significa que o homem ou está no império das trevas ou está no reino da luz. It means that man is either in the darkness empire or he's in the kingdom of light. Não existe uma zona neutra no meio. There is no in between. Não existe. There is no in between. Quando o homem sai do reino de Deus, When man leaves the kingdom of God, ele está no império das trevas. he is in the darkness empire. No Brasil, nós inventamos uma classe que é o crente desviado. In Brazil, O in crente Brazil, we have a class that are the diverted believers. Mas isso não existe. But this doesn't exist. Ou a pessoa está no império das trevas ou está no reino da luz. The person is either in the darkness empire or in the kingdom of light. Amém? Amen? Fazer discípulo é trazer o homem do império das trevas para o reino da luz. And to make disciples is to bring men from this empire, darkness empire, to the kingdom of light. Quando o homem no jardim disse, seja feita a minha vontade, When the man at Eden said, "My will be done," ele rejeitou o reino de Deus. he rejected God's kingdom. Jesus veio a essa terra Jesus came to this earth e trouxe o reino dele de novo. and he brought back his E kingdom. recebeu toda a autoridade de novo. And he received all the E authority diz assim, again. por causa disso, And it says, because of that, vai e traga o homem de volta para o reino. go and bring the man back to the kingdom. Não é uma questão de igreja, simplesmente. It's not just a matter of church, Mas é saber quem manda na sua vida. but it's a matter of knowing who commands your life. Ser discípulo To be a disciple é estar no reino de Deus. is to be in the kingdom of É God. ter Jesus como meu rei, Isso- dono da minha vida. Is to have Jesus as my king, the owner of my life. Eu já não tenho mais nada. I have nothing left. Tudo que eu tenho, All I have, eu perdi. I've lost. Os meus direitos My rights, foram cravados na cruz. they were craved in the cross. Agora eu sou escravo. Now I am a slave. Quando a palavra fala de logos, de doulos, When the word talks about doulos, que é a palavra escravo, which is the word slave, estava se referindo a um tipo de escravo que havia nas galés romanas. it was talking about a certain type of slaves that existed in Rome. Naqueles barcos de remo. On those boats, É, rowing boats. e ali aqueles escravos, eles remavam o tempo todo. And the slaves, they had to row without stopping. Esse barco se chama galés. And this boat is called, I don't know in English. Galés. Galés. É o nome latino. It's a Latin name, yeah? Galleon ships. Galleon ships, thank you.
E por isso vem a palavra galera, que não tem nada a ver com Corinthians. Porque é This local. is there is a, let me just explain. There is a word in Portuguese which sounds like galia, and it means the people together, So he made a simulation. Mas quando fala de escravo, doulos, But when we talk about slaves, falava doulos, desse pessoal que remava, he was talking about these slaves que remava acorrentado that they had chains in their arms, e não se movia daquele lugar, and they could not move out Nem of that para place, not even to eat, nem para fazer suas necessidades. not even to do all the Ele, things he ele needed. só They saía needed. dali morto. They would only get out of that place. É Dead. isso que a palavra chama de escravo. And this is what the word says about slave. E é a única palavra And that's the only word que representa o que nós somos para Deus. that represents what we are for God. Ele é o rei He's the king, e nós somos escravos, and we are slaves, sem nenhum direito, without any rights, acorrentados a ele, with chains attached to him, e não temos mais vontade própria. and we don't have our own will. Isso é andar no reino de Deus. This is to walk in the kingdom of God. Eu sei que essa mensagem contraria o humanismo, I know that this message goes in contrary to what the humanism mas says. essa é a mensagem do reino de Deus. But this is the message of the É kingdom of isso que God. Jesus pregava. This is what Jesus would preach. Amém? Amen? Não sou mais eu quem vive, It's not I that live anymore, mas Cristo vive em mim. but Christ lives in me. E a vida que agora eu tenho na carne, And the life that I have now in flesh, eu vivo pela fé do Filho de Deus. I live by the faith in the Son of God. A fé do Filho. The faith from the Son of God. Amém? Amen? É a fé dele It's His faith que opera em mim that operates e in me faz me escravo do Senhor. and makes me a slave of the Lord. Amém? Amen? Fazer discípulo To make é disciples trazer essa pessoa para o reino de Deus. is to bring these people back to the kingdom of God. Agora, eu preciso ser discípulo, Now, I need to be a disciple porque ninguém produz o que não é. because nobody produces what he is not. A semente gera segundo a sua espécie. The seed produces according to its strength. Somente discípulos podem fazer discípulos. Only disciples can make disciples. Manga produz manga. Mango produces mango. Discípulo produz discípulo. Disciple produces disciple. Crente produz crente. Believer produces believer. Evangélico produz evangélico. Evangelicals produces O evangelicals. que você é? What are you? What you are? Aleluia. Amém? Amen? Os verbos seguintes. The following, Os following verbos seguintes. verbs. São dois verbos. There are two more verbs. Batizando e ensinando. Baptizing and teaching. E quando o verbo aparece no gerúndio, nesse presente contínuo, And when the verb appears in this present continuous, ele está mostrando como fazer. it's showing how to do. Ele fala de batizar no nome do Pai, do Filho e do It Espírito talks Santo. about baptizing in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Isso é mais que mergulhar na água. This is more than just put the person down the water, under Porque the water. nome na Bíblia fala de caráter. Because name on the Bible talks about character. Batizar no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. To baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit É mergulhar o novo convertido no caráter do Pai, no caráter do Filho e no caráter do Espírito is to Santo. put the person under the water in the character of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ensinar o caráter do Pai. To teach the Father's character E mergulhar a pessoa no caráter de Deus. and to put the person down under the character of God. Mergulhar a pessoa dentro do caráter de Jesus To Cristo. put the person under the character of Jesus Christ. E isso vem pelo ensinamento. And this comes through teaching. Mas não é ensinar através de apostilas, But it's not to teach through books, mas ensinar com a vida. but teach with your life. Porque ele fala de ensinar a guardar. Because he talks about teaching how to keep. Irani ensinava as nossas meninas a guardar as coisas. Irani would teach our daughters how to keep things safe. E eu nunca vi Irani sentada com um livro ensinando como guardar meias nas gavetas. And I never saw her teaching our daughters how to put the socks in the drawers, reading a book, by the book.
Mas eu já vi ela algumas vezes falar assim, as meias vermelhas aqui, as meias amarelas ali. But I've seen her so many times going there and saying, the red socks are here, the yellow socks are here. E já vi ela algumas vezes pegando a gaveta e virando de novo porque não ficou bom. And I could see her sometimes getting the drawer and turning upside down for them to do all over again. E eu só posso ensinar a guardar And I can only teach how to store, how to keep se safe. eu guardo. If I store, if I keep safe. Eu preciso ser discípulo I have to be a disciple para fazer discípulo. to make disciple. Deixa eu me contar somente mais um ponto em cima disso. Let me just tell you one more thing about this subject. Quando nossas meninas eram pequenas, When our children were young, eu vi Irani pelejando com elas porque chegava em casa, pegava o tênis, I saw Irani, my wife, telling them off because they would take their shoes and just throw it out of their feet. tomava a mochila e colocava em qualquer lugar. They would take their school bags and just drop anywhere. E todos os dias eu vi Irani falar com as meninas. And every day I would see Irani telling them off about this. Eu não sei se acontece a mesma coisa aqui na Inglaterra. I don't know if this happens in England as well. Não. Yeah. E um dia eu estava assim bem triste com isso. And one day I was very upset about it Porque eu via todos os dias isso. because I would see this every day. Então eu entrei no meu escritório e fui orar. So I went to my office and I went to pray. E dobrei meus joelhos e disse, Senhor, minhas filhas são tão bagunceiras. And I bowed down my knees and I said, Lord, my daughters, they are so naughty. E Deus falou assim, olha para a sua mesa. And God told me, look at your desk. Eu não terminei a oração. I haven't finished that Eu prayer. levantei e fui arrumar minha mesa. I stood up and I went to tidy my desk. Você está compreendendo o que é fazer Do discípulo? you understand what is to make disciple? É ensinar a guardar. Is to teach how to store. Por dentro de Jesus. Because from the inside of God. É, por a pessoa dentro de Jesus. Is to put the person inside of God. E Or inside ensinar of Jesus. e mostrar como viver. And teach her how to live. Amados, o mundo vê mais que ouve. My beloved people, the world sees more than listens. Que Deus nos abençoe. God may bless us. Escolha essa única coisa, Choose this only thing, porque só isso importa. because this is the only thing that matters. Ser santo Be holy e fazer discípulo. and make disciples. É isso que Deus quer das nossas vidas. This is what God expects from us. God bless you. God bless you. Amen. Let's call the worship team up here. Did you like the message? Have you been blessed this morning? Are you ready to be a disciple? Are you ready to make disciples? Amen. Let's all stand up, yeah?